Gratidão. E aqui uma pergunta, como conseguimos manter a mente concentrada? Aqui a pessoa fala que se dispersa com facilidade. Então, na verdade, para que a gente possa entrar nesse processo de expansão de consciência, o trabalho na mente é fundamental, porque é ela que atrapalha, né? Então, ela, na verdade, ela como ego, né? Desgovernada, ela sempre está observando para lá, para cá, para cima, para baixo. Então, essa concentração da mente é o primeiro trabalho que a gente tem que fazer. Então, na verdade, toda e qualquer atividade que a gente desenvolva, qualquer uma, profissional, qualquer atividade que você faça, inclusive atividades da casa, né? Atividades diárias, qualquer atividade, você pode utilizar como um exercício de concentração da mente. Então, você vai fazer aquela atividade concentrado somente naquela atividade, sem se dispersar. Então, se eu estou falando aqui, eu estou simplesmente falando aqui. Por quê? Porque eu estou entendendo que só existe o agora. Então, quando a mente já chegou nesse nível de percepção, né, ou seja, quando a consciência já tomou a direção da mente, então ela já está adestrada, né? Então ela não vai ficar olhando para lá, nem para cá, nem se alguém está fazendo isso, aquilo, não. Ela vai ficar concentrada no agora. Agora, para chegar nessa concentração, a gente tem que fazer um esforço. E o primeiro deles é em relação às atividades que a gente desempenha. Então, a gente pode fazer esse esforço de ir arrumando, organizando as atividades, sempre focando a mente naquela atividade que você está fazendo. Então, você está escrevendo um relatório, por exemplo. Você está 100% naquele relatório, nada mais. No começo, um exemplo, né, de como eu fazia, porque eu sempre trabalhei com consultoria, muitos relatórios e muitos dados e informações. Então, eu trabalhava com uma quantidade de informação gigantesca. Então, o que eu fazia? Para organizar, eu tinha essa percepção já de que eu tinha que organizar o trabalho e organizar a minha mente. Então, uma dica, né, uma orientação é você se premiar. Eu dava pequenos prêmios quando fechava determinados pacotinhos de partes do relatório. Então, eu pegava um relatório e dividia, vamos supor, ele tinha X páginas, eu dividia em 4 partes. Eu falava, bom, eu vou fechar isso aqui, colocava uma quantidade de coisas dentro da primeira parte. Outra quantidade de coisas na segunda parte, outra na terceira, outra na quarta. E aí eu já estabelecia que quando eu terminar essa primeira aqui, eu vou fazer um lanche, alguma coisa, eu me premiava com alguma coisa, né? Me dava esse valor, né? Então eu mesma me recompensava. Eu criava uma recompensa por ter terminado uma parte. E assim sucessivamente até fechar o relatório. Então, quando você separa por partes menores, aquilo não fica tão grande, né? Então, se você pega um relatório, você fala, você tem que fazer algo que tem 500 páginas. Se você olhar 500 páginas, você já fica, a sua mente já fala, meu Deus, já começa, né? Agora, se você quebrar em partes menores, então eu vou fazer 50. 50 já é diferente de 500. Então, quando você vai fazendo isso, a mente vai se organizando e vai se tornando educada e ela também vai se tornando livre de estresse. Ou seja, você não pressiona a mente a fazer as 500 páginas. Você dá a ela o comando, lembrando que aqui nós trabalhamos com comando. Por quê? Porque o comando das 50 páginas é um comando energético. Você vai trabalhar a sua energia, vai usar a sua energia para produzir aquelas 50 páginas. E elas precisam estar coerentes, precisam estar bem feitas diante daquele trabalho que você tem que realizar. Então, a mente não pode estar pulando, né? E você está escrevendo um parágrafo e para e não sabe para onde vai, né? Então, esse exercício da mente é fundamental, essa concentração, organização e distribuição ao longo do tempo. Quando você faz isso, uma vez, 2, 3, 4, você repete esse processo, ela começa a se organizar e você passa a ter uma organização das coisas, né? Uma organização das suas atividades
Se você organiza a atividade de uma forma, você pode fazer a mesma organização para qualquer atividade. Então, você mesma vai fazer uma limpeza. Você vai e organiza. Você não faz tudo ao mesmo tempo. Você fala, vou fazer essa parte, fazer outra parte. E aí você pode usar esse método que eu utilizava da recompensa. Por quê? Porque aí você gera um entusiasmo, né? Gera um impulso, uma motivação para as próximas 50 páginas, né? Então, tudo isso é uma questão de administração de cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua maneira de fazer. O importante é que o objetivo das nossas atividades, isso ficou muito claro para mim, quando eu passei pelo processo, né, de despertar e tudo, que ele estava justamente me organizando para algo maior. Então, se você consegue fazer algo pequenininho, organiza algo pequenininho, você vai ser colocado em algo maiorzinho, e assim sucessivamente. Você não pode ser jogado em algo que você não tem condições de fazer, porque a mente está em desordem. Então, a mente é um instrumento, ela não manda na gente. Ela é um instrumento que precisa estar organizado, precisa ter clareza para executar. É um mero executor. Então eu chamava a minha mente, falava, é o executivo. Você agora é comandante uraniano executivo, ele vai só executar. O que nós estamos fazendo de alguma maneira também é uma execução. É a execução, como falamos lá nos vídeos iniciais, que é a execução de uma ordem cósmica que falou, vamos implementar o projeto Nova Terra. É justamente a mesma coisa. Só que para implementar o projeto Nova Terra, quantas energias e quantas atividades estão em jogo? Temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Você não pode fazer com os 8 bilhões e falar, olha, agora vai todo mundo correndo, né? Você tem aqui um prazo, X dias, e você tem que alcançar essa meta. Todo mundo tem que estar em quinta dimensão, senão não tem como. Não é assim. Então, o que acontece? Existe tempo, sim, mas aí vai sendo ajustado o plano de execução em função do andamento das pessoas. Então, quantas pessoas estão dentro desse despertar e quantas pessoas estão na frequência da consciência cósmica mais alta. Então, vai lá, faz um monitoramento e vê, não, de uma forma geral, temos essa situação. Então, isso vai sendo ajustado. Lembra que nós temos monitoramento cósmico, nós temos acompanhamento de naves, nós temos acompanhamento superior, ninguém está abandonado. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente tenha um ritmo das nossas atividades. A gente não pode nem correr e nem parar. A gente tem que manter, né? Então, na gestão dos meus projetos, eu falava que você tem que tocar o bumbo, né? Você tem que, mas você não pode mandar todo mundo, a equipe, fazer tudo ao mesmo tempo. Não, você vai organizando, em pequenas tarefas. Aí, quando você fez algumas, você cumpriu, fez X páginas daquelas 500, né? Você fez 300, você avançou pra caramba já, né? Então é mais ou menos isso. Então na prática, quando ela fala a mente, não consigo, tem que conseguir. Só que isso também você não pode obrigar, porque se você for brigar com a mente, não brigue com a mente. Se você for brigar com a mente, ela se fica louca. Porque aí ela fala, eu não vou fazer mais nada. E aí ela senta e castiga. Porque aí ela pega, porque a mente nossa, humana, né? A mente humana, no meu caso, o que acontece? A minha mente, eu estou dentro do corpo humano com uma consciência uraniana, então é uma coisa mais inexplicável. Então a mente humana, né, o que acontece? Mas ela tem a mente humana, né? Então a mente humana, ela pega e ela quer tomar a dianteira das coisas. Esse é o ego. Então é a mente desgovernada que ficou assistindo muito tempo a televisão, assistindo os noticiários, assistindo a vida externa.
e vivendo em função da vida externa, então ela não se organizou, não se adestrou. Porque o importante é a gente fazer a nossa vida, as nossas ações, por exemplo, as nossas ações de trabalho, que são imprescindíveis, a gente vai usar essas atividades para se desenvolver o nosso mecanismo mental de concentração. Então, quando a gente faz, porque muitas pessoas falam, vai trabalhar e faz de qualquer jeito o trabalho. E quer voltar para casa correndo. Então, está indo na contramão da evolução. Por quê? Porque lá você tem a oportunidade de fazer aquele trabalho, você vai ter a oportunidade de concentrar sua mente, desenvolver o trabalho e desenvolver seu mecanismo mental. Para que você lembre que a gente está num processo evolutivo. Então vai chegar outro momento que você vai ter que estar em outro nível da mente. Porque a mente também tem 7 níveis, né? Ela vai, né? A gente está, se você está no nível lógico, para você passar para o mais abstrato, mais intuitivo, você vai ter que fazer o processo de concentração da mente. Então a pessoa fala sobre não conseguir se dispersar. Então a dispersão acontece porque ela está focada no mundo externo. Então você tem que focar no mundo interno, estar disponível para esse mundo interno, e aí você vai chegar, vai se sentar, vai fechar toda a sua nave, né? Você fecha tudo que está ao seu redor e fica ali focado, fazendo o que você tem que fazer. Surgiu um barulho, você ignora. Surgiu não sei o que, você ignora. Você começa a fazer um processo interno de foco. Até que não vai surgir barulho nenhum. Por quê? Porque se você dá atenção para as coisas, elas vêm. Se você não dá, elas não vêm. Lembra que nós somos co-criadores, né? Então aí você vai focando, vai fazendo, e a mente vai ficando mais concentrada, mais clara, mais objetiva e fluida. Porque aí você consegue escrever um texto, alguma coisa, num tempo muito menor, muito menor. Então a necessidade para se concentrar é fundamental para o processo de expansão de consciência. E outro fator importante, uma técnica que ajuda muito na concentração são os mantras. Isso usei muito, sempre utilizo os mantras. Inclusive temos mantras cósmicos, que são 88 mantras, vou deixar também disponível na descrição para quem assistir esse vídeo, que eles são mantra, ele é um som, né? São sons, palavras consagradas, que vibram. Então você fala, eu sou próspero, eu sou, né? Você está emitindo um som, você não está dizendo eu vou ser, você está dizendo eu sou. Então entenda que comando é esse, né? Então quando a gente usa os comandos do eu sou, você alinha toda a sua energia e vai embora. E levanta a boca. Se você estiver pronto. Obviamente, né, isso é também uma forma de dizer, né? Mas é um comando interno que o seu subconsciente simplesmente atende e fala, ok, não tem nenhuma dúvida. Por quê? Porque eu sou. Por isso que a gente fala, vós sois deuses e tudo isso. Porque é isso, você é co-criador da sua realidade. Então você precisa ter esse comando, dar esse comando para você, se você está dormente e a mente está sacudida, você pode usar, junto com essas técnicas também de organizar as coisas de alguma forma, externas e intelectuais, você vai usar os mantras também. Então os mantras, eles são sons, vibrações que vão trabalhar de dentro para fora. Então aí de dentro para fora eles vão organizar o seu mundo e vão fazer você assumir o comando. Então, porque o objetivo é a gente alinhar todos os corpos e alinhar nossa mente superior com a nossa mente física, que a nossa mente física, de novo, né? É um veículo, isso aqui é um instrumento para executar a ação. Então ele não é o dono da verdade, ele recebeu a incumbência, vamos imaginar, ele recebeu a tarefa. E ele está executando.
Então, nós estamos executando isso, por quê? Porque estamos transferindo esses conhecimentos, porque foi solicitado, né, pelo nosso eu superior, para que isso esteja disponibilizado. Então, estamos executando, e esse caminho, né, é para todas as pessoas. Todas as pessoas vão executar as suas atividades de acordo ao seu próprio comando, né? Então, os mantras também vou deixar disponíveis, são energias consagradas. Então, temos vários, né? Temos esses 88 que são energias consagradas, feitas, né? Eu utilizei por tudo que me foi disponibilizado, e eles são realmente, são energias que transformam o quê? A nossa energia. Então, eles atuam energeticamente em pontos onde a gente tenha crenças. Então, a mente, por exemplo, diz, não, mas eu quero tal coisa, mas será? Pronto. Então, no momento que você abre essa aresta, você deu espaço para uma energia do será. Acabou. Fim. Já estragou. Então, aí você volta de novo. Por quê? Porque você está abrindo, dentro do seu campo energético, seu campo magnético, você tem que estar com tudo, todas as suas células, todo o seu corpo, tudo que é você, organizado. Tudo na mesma direção. Então, esse é o comando. Tudo está na mesma direção. Eu sou a abundância. Não tem nenhuma célula que está falando assim, não, mas eu acho que não tem. Então, é a mesma coisa quando você realiza uma atividade. Você vai lá, você tem que estar todo organizado para fazer essa atividade. E aí os mantras, eles atuam nesse nível. Então, eles vão acendendo as suas luzinhas, porque as células, o que acontece? Nosso corpo, nosso DNA, muitas partes estavam desativadas. Com a transição no planeta e com todo o processo de despertar, foram ativados dezenas de filamentos, né, como se chama, tudo isso, que estavam adormecidos, justamente para que as pessoas possam, né, despertar as faculdades superiores, todo o seu trabalho superior, energético, de chakras superiores, do consciente direito, né, que a gente chama hoje, que é onde está a sua capacidade intuitiva, criativa, de percepção, de alinhamento da mente, porque o lado direito, também faz o trabalho de alinhar o esquerdo. E no final os dois vão ter que se encontrar, vão ter que se amar. O direito com o esquerdo, eles não vão brigar mais, né? Então eles vão ter que se juntar e falar, vamos para o mesmo caminho. Então a criatividade e a lógica não podem ser mais confrontadas, né? Ou seja, eu entendo que tem um caminho, mas eu não preciso fazer aqueles 50 passos. Aí a lógica vai falar assim, não vai falar mais nada. Ela vai liberar para você, vai falar, tá ok. Atravessa aquela rua, não precisa andar 50 quadras, você só vai até ali e tá feito. Então essa junção dos consciente direito com esquerda, ela vai acontecendo naturalmente quando a gente vai liberando o ego, liberando essa mente que quer explicar tudo. Então é essa que dificulta a concentração inicial. Porque a mente, quando você desperta para a mente intuitiva, que aí o trabalho é feito espiritualmente, é um trabalho que acontece na sua mente. O espírito começa a organizar a sua mente. A mente superior começa a organizar a sua mente física. Então, quando isso acontece, aí o ego já foi colocado no seu devido lugar. Então, uma dica, uma orientação em relação aos mantras, vou deixar também aí os mantras, esses 88, e quem quiser solicita, tem um valor pequenininho aí de troca, e vocês encaminham, vou deixar o processo que tem que fazer, vocês me encaminham e eu encaminho para vocês esses mantras. Esses mantras, na verdade, eles
você pode estar acessando e praticando conforme a sua necessidade, conforme você vai sentindo os efeitos, porque não é coisas mecânicas, não é nada mecânico. Tudo é para ser feito com calma, sentindo as vibrações, compreendendo a sua energia. Então, são sempre processos energéticos, envolvem tempo, tranquilidade, paz de espírito. Por quê? Porque você está trabalhando com vibração, com energia. Então você não pode sair gritando, né? Eu lembro que eu escutava de muitos cursos onde as pessoas gritavam, né? Eu sou não sei o que, eu sou o melhor do mundo, eu vou ser... Aí você está... Né? Por quê? Porque como nós somos vibração, você não pode... É um outro ensinamento que me foi ensinado pelos meus irmãos aurelianos: não coloque força na vibração. Porque vibração é vibrar. Eu sentar aqui e vibrar. Eu não posso sair gritando em cima da vibração. Por quê? Porque nós estamos oscilando todo o campo energético. E como estamos em alta frequência, ou seja, nós estamos numa frequência já mais elevada do que a terceira dimensão. Então, um movimento que a gente faz muito forte, somos feitos de átomos, né? Você pode derrubar alguma coisa do outro lado do mundo. Então, o importante é entender que vibração não se coloca força. Você solta. Você vibra, irradia, faz, acabou, está feito. Né? Não fica em cima daquilo. Por quê? Porque esse é o ego. O ego acredita que precisa fazer de novo. Será que está feito? Não está. Então, novamente, trabalhar com energia é trabalhar com vibração, com som, com a produção daquilo que você está irradiando, que você está falando, está já gerando um efeito. Um efeito em tudo que você está construindo. Então, não há necessidade de colocar mais força naquilo. Porque aí, na verdade, você se desgasta. Mas não vai ter um efeito melhor. Não vai. Porque quanto mais sutil, mais poderoso. Quanto mais você grita em cima, mais você se desgasta. Então, é isso. E alinhamento da mente é realmente o primeiro passo para a gente conseguir chegar na nossa essência, nos nossos núcleos internos. Para a gente ir chegando, se aproximando, para aí começar a fazer trabalhos maiores. Gratidão.